Fala, galerinha do terceiro ITA, firmeza total? Olha o nosso assunto, literatura de informação, mais conhecido como quentismo, por causa dos anos 1500. A primeira pergunta que geralmente a gente se faz é essa, né? Isso é história ou isso é literatura? Na verdade é um mix dos dois, porque os textos do quentismo, nós estamos falando aqui de textos do século XVI, eles não são literários de fato. Mas acaba que muitos desses textos, em especial o mais reconhecidamente importante deles, que é a Carta de Caminha, se torna extremamente fundamental para a história da arte, da literatura, da cultura brasileira. O Caminha, o Pero Vaz de Caminha, jamais imaginou que uma carta, uma espécie de relato de viagem, de diário descritivo, já eu falo disso, ele jamais imaginou que essa carta dele provocaria tamanhos debates séculos depois, ou que seria retomada por tantos autores literários, porque, de fato, a intencionalidade dela não é literária, né? Nós estamos falando aqui de textos informativos, ou seja, por que a gente faz essa pergunta se é história ou se é literatura? Porque aqui nas terras americanas chegaram uma série de colonizadores portugueses ávidos por encontrar, né, metais preciosos, especiarias, fazer extrativismo vegetal e tudo mais. Eles chegaram aqui extremamente ambiciosos. Aí vai vir aquela inevitável pergunta, e aí, os portugueses chegaram aqui sem querer, propositalmente, ou foi sem querer querendo, né? Hoje, grande parte dos historiadores, consensualmente, acredita que eles chegaram aqui, não foi tão aleatoriamente, não. Já se sabia, já se imaginava que havia algo aqui. Não se sabia o quê? Todos conhecem a história da viagem do Pedro Álvares Cabral. Ele queria chegar lá nas Índias, no Oriente. Por que virar meio mundo? Né? Por que andar tantas e tantas léguas marítimas atrás de especiarias? Porque Portugal não tem nada. Pensa, o que Portugal produz até hoje? Eu sempre pergunto para o pessoal, o que Portugal produz? Vinho, azeite e aí até o bacalhau que eles consomem, eles costumam importar, né? Não que as terras portuguesas não sejam tão produtivas, mas até o próprio território português é limitado, mas ele está virado para o oceano. Então a tradição marítima portuguesa está bem assim, arraigada dentro da cultura deles. Então o expansionismo marítimo naquele período ali, na virada do século XV para o século XVI, faz com que os portugueses se lancem ao Atlântico, aos outros oceanos, atrás de mais riquezas. Beleza, mas imagina o que se passava nessas expedições, o que passava na cabeça desses portugueses que jamais talvez tivessem saído da sua cidade e que de repente vão literalmente conhecer o mundo. Agora imagina o que se passa na cabeça de um português em 1500 chegando nas praias paradisíacas da Bahia, onde havia aquela terra branquinha, aquela areia, melhor dizendo, aquela areia branquinha, aquela água azul esverdeada, aquela mata atlântica intocada, sem nenhuma palmeira, né, porque a palmeira foi trazida para o Brasil. Ou seja, imagina o que aconteceu na cabeça desse português quando ele se deparou com tamanha diversidade, com tamanha riqueza natural. Logicamente, a primeira coisa que passou é, nós somos os donos dessa terra, porque nós descobrimos ela. Mas e os nativos que aqui moravam? Bem, pensa agora, pelo olhar do português, o que é chegar nessa terra paradisíaca e ver um bando de homens e mulheres, nus ou seminus, com peles pardas, com arcos e flechas apontando para eles, e eles pensando assim, são verdadeiros Adãos e Evas que vivem em contato com o paraíso. De fato, assim escreveu o Pero Vaz de Caminha lá na carta dele. É por isso que esse texto do Caminha acaba sendo uma grande referência para os chamados textos quentistas. Eu falei para você que eu ia abordar mais essa questão da informatividade. Por quê? Nós temos um conjunto de textos descritivos, narrativos, documentais. O que isso significa? Significa que são narrações que vão falar das impressões dos portugueses ao se deparar com aquela diversidade natural,
ao se deparar com aquele povo cuja língua eles não entendem, ao se deparar até com aqueles corpos nus. Agora, a gente não consegue nem imaginar a cabeça do nativo, né? Como é que o nativo olhou para o português? Imagina, você é um índio, até esse nome índio é um nome super genérico, né? Porque não existe índio, existem várias tribos, certo? E você é um nativo brasileiro, está aqui, e você vê ao longe aquela vela branca vindo assim, lá no horizonte, porque primeiro a gente enxerga a vela e depois o navio inteiro. Olha que surpresa, porque a Terra não é plana, beleza? Aí beleza? As naus vêm vindo e os índios todos desesperados e de repente as naus ficam mais em alto mar, eles descem em batéis, né? Eles vêm vindo para a praia em barquinhos menores. Aí chega aquele bando de cara fedorento, porque lá na nau não tinha como tomar banho, né? Todos eles faltando dentes, com as gengivas talvez inchadas, muitos deles tinham escorbutos, de escorbuto, eles tinham todo tipo de insetos, pulgas, piolhos, sujeira, cobertos por peles, né? Então, fedorentos. Lembrando que o hábito de banhar-se geralmente é um hábito nativo, não é um hábito necessariamente europeu, até por causa do clima tropical aqui. Aí imagina o que se passou na cabeça do índio. O caminho te conta. Ele fala que quando os batéis vêm chegando, os índios apontam os arcos e as flechas para eles. E eles vão jogando os gorros deles. Eles vão jogando os gorros e os índios deixam os arcos e as flechas e vão nadando para pegar esses gorros. E aí, posteriormente, eles dão colares de conta, espelhinhos, toda sorte de bugigangas assim, e os índios ficam fascinados, os nativos ficam fascinados por aquilo. Só que no primeiro momento, o Pero Vaz de Caminha, que é como se fosse um contador, ele fica ali, observando tudo, conversa com o capitão, que é o Pedro Álvares Cabral, e depois anota tudo nessa carta que ele vai mandar para o El Rei. Por quê? Porque tem um parente dele que está degredado na ilha de Açores, e ele quer que o rei liberte esse parente dele, ou seja, degredado ele está isolado, né? Como se fosse um prisioneiro, só que mandado para fora de Portugal. Então ele vai tentar convencer a todo momento o rei de que aquela terra vale a pena ser dominada, principalmente por causa daqueles nativos, porque eles são bons, porque eles são puros, porque eles andam nus, ou seja, o caminho escreve lá, não deixe o Senhor de mandar, logo que dê, um padre para vir catequizá-los, porque essa gente é boa e de bela simplicidade, e imprimir-se-á neles qualquer caráter que se lhe quiserem dar, ou seja, eles são vistos como selvagens e inocentes. Isso aqui é muito interessante, né? Essa estereotipação que até hoje existe em relação à cultura indígena, como seres meio boçais, como seres assim inferiores, como seres preguiçosos, né? De fato, o índio, o nativo, ele vive de maneira completamente diferente do europeu daquela época. E até hoje, se você tiver acesso a uma comunidade indígena que ainda está relativamente isolada, eles vão ter uma produção de comida, de caça, de pesca para subsistência. Ao contrário, nós vivemos uma sociedade de acumulação, né? Eles não, eles produzem o que é suficiente para eles. E o interessante é que o Caminha, ele começa a relatar as coisas que ele vê ali, digamos, no litoral, na faixa litorânea. Ele imagina, da maneira como ele escreve, que os nativos vivem ali, tipo, em contato com a natureza, dormindo relento. Eles não chegam a ir até mais para dentro, nos sertões ali, próximos ao litoral, para ver como é que era a organização social, como é que era a organização até geográfica, assim, das tribos, como é que eram as ocas gigantescas e tal. Agora, imagina posteriormente, quando os primeiros padres jesuítas chegam aqui para catequizar esse povo e se deparam com o ritual da antropofagia. Então, quer dizer, é tudo muito novo, é tudo muito estranho. Só que eu, Pero Vaz de Caminha, eu, português, tendo a enxergar aquele povo como um povo selvagem, como um povo inferior, já que eu quero dominá-los. Então, por isso que a gente fala muito isso aqui, ó, da perspectiva eurocêntrica. O que é o eurocentrismo? Eu, europeu, vou enxergar o outro a partir da perspectiva como eu quero enxergar, ou seja, a minha cultura é a central, é a superior. Então eu ando vestido, o índio anda nu. Então eu sou civilizado, portanto ele é selvagem.
né? Então, tem a famosíssima frase lá do Pero Vaz de Caminha: eles andam nus e não estimam nenhuma coisa a cobrir ou mostrar suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Então, eles não têm pudor nenhum de mostrar as suas vergonhas. Eles não têm vergonha de mostrar as suas vergonhas. Vergonha como pudor e vergonha como as partes íntimas, como as partes pudendas, né? Então essa ambiguidade assim, é muito interessante, porque o próprio Pero Vaz de Caminha, ele enxerga, por exemplo, as Índias, né? As Índias nuas, com um misto assim, de fascínio e também, eu posso dizer, quase que um olhar antropológico, né? Ao mesmo tempo que ele está querendo descrever mesmo o que ele está enxergando ali, ele está completamente fascinado, porque são belas mulheres, são belos corpos, ele mesmo fala, né? E tudo aquilo é muito impressionante. Então, acaba que esses textos, por relatarem, a gente fala assim, uma visão edênica sobre a Terra, né? Lembrando Éden, o paraíso, o Brasil como um paraíso a ser colonizado, a ser dominado, a ser catequizado, por mostrar ou enfatizar tanto esses aspectos paradisíacos, acaba que o Pero Vaz de Caminha ajudou a construir esse ideal de que o Brasil é uma terra maravilhosa, onde se plantando tudo dá. O Caminha escreve, né? Aqui você tem águas muitas, infindas, e a terra é tão graciosa que se plantando tudo dá. Essa frase vem lá da Carta do Caminha. Então, construiu-se no imaginário brasileiro não só a ideia da riqueza da terra, da diversidade da riqueza da terra, que vai ser lá, digamos assim, valorizada pra caramba pelos românticos no século XIX, como também colocou o nativo no primeiro plano, ainda que considerando-o inferior, por causa dessa perspectiva eurocêntrica. Então, voltando à pergunta inicial, a história ou a literatura? É ambos. Faz parte da nossa história, né? E faz parte do âmbito literário, já que esse texto acaba influenciando os românticos e, por exemplo, os modernistas do começo do século XX, da Semana de Arte Moderna. Nós temos Antropofagia Cultural, o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que vai resgatar justamente esses textos quinhentistas para, no caso ali no modernismo, para satirizar. E aí vamos pensar na visão contemporânea atual. Se a gente pega a Carta de Caminha e compara com os textos de estudos indígenas, com as narrativas orais indígenas, nós já percebemos uma grande diferença. Se antes havia esse olhar, essa perspectiva eurocêntrica, agora se valoriza mais o olhar original, ou seja, o índio narrando ele próprio. Então pensa na questão que tem um trecho da Carta de Caminha e um trecho de uma narrativa oral de uma tribo indígena, que foi transcrita, né? Então qual que é a diferença? Perspectiva eurocêntrica versus uma visão mais marcada pela alteridade, ou seja, olhar do outro, aquele que costumava não ter voz, sobre ele mesmo. Bacana demais? Valeu, assiste a próxima aí.